Olha, eu fiquei tão triste. Mas só para você entender. E o que pode mudar isso são nossas mãos, é verdade? A tristeza é uma emoção humana natural. Nós podemos enfrentá-la com estratégias eficazes e práticas. Para isto, você primeiro precisa reconhecer os seus sentimentos de tristeza. Às vezes, devido a vários fatores, como orgulho, o nosso meio, tendemos a negar ou evitarmos nossos sentimentos. Mas é importante reconhecê-los. Esse é o primeiro passo para lidar com eles e resolver os problemas que nos deixam tristes. Um outro passo importante, lembre-se constantemente de seu valor. Você é uma pessoa única e valiosa. Cultive pensamentos positivos sobre si mesmo. Pensamentos realistas de que você é uma pessoa que tem habilidades e características maravilhosas. Outro ponto importante, volte a sua fala para sentimentos positivos. Palavras têm poder. Muitas vezes, quando falamos de maneira depreciativa em relação a nós mesmos, essa carga negativa tende a se apoderar dos nossos sentimentos. Então, evite se concentrar apenas no que é negativo e fale palavras de encorajamento e de gratidão. Cuide de si mesmo também. Alimentar-se bem, movimentar-se, praticar um exercício, um esporte. O autocuidado ele é essencial para que a sua autoestima esteja boa e para que você supere a tristeza. E por fim, encontre um refúgio em Deus. Busque na palavra do Senhor, na natureza, na criação, nas suas meditações devocionais e oração, esse refúgio, essa esperança, essa fé que vai te levar mais longe. Por fim, lembre-se que você não está sozinho nessa jornada. E com pequenos passos é possível vencer a tristeza e encontrar a alegria todos os dias da sua vida. E o verso 2 diz assim: os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Preste atenção, por que eu vou estar alegre, feliz? Porque os meus pés, as minhas bases, as minhas raízes, a minha estrutura está dentro de Jerusalém. É muito importante você, quando ler a Bíblia, entender o que é mensagem para judeu e o que é mensagem para a igreja. Muitas pessoas se atrapalham com isso. Às vezes veem comportamentos culturais, estruturas que são direcionadas para o judaísmo e acaba colocando isso para a igreja. É muito fácil encontrarmos pessoas que têm dificuldade em entender isso. Preste atenção, se nós fôssemos levar isso a nível literal, primeiro, nós não poderíamos estar agora na casa do Senhor. Primeiro, porque ela não existe mais. O local que o templo fora construído é hoje uma mesquita. Então nós já teríamos problema de dizer: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque se nós olharmos isso de forma literal, isso seria impossível. Dizer que os nossos pés estão dentro de Jerusalém, ou dos muros de Jerusalém, também seria outro problema, porque nós estamos em Xerém. Já deu para notar? Ou seja, nós precisamos ter uma visão um pouco mais ampla. O que o texto quer dizer, na verdade, é os meus pés, as minhas bases, os meus valores. Aliás, quem está indo para Jerusalém para festejar, são 7 festinhas. Para quem acha que crente não tem que ser alegre, judeus têm 7 por ano. Só para tu entender como é que é a vibe do povo de Deus a nível de festividade, de alegria. Não é à toa que crente gosta de festinha. Louvado seja o Eterno. Mas preste atenção, meus valores, meus fundamentos, minhas bases, independente de onde eu esteja, elas estão nos princípios, nos valores, naquilo que Deus estabeleceu, no povo que Deus escolheu. Quando o texto está dizendo os meus pés estão dentro das tuas portas, não interessa se eu estou na universidade, se eu estou no trabalho, se eu estou na minha casa, se eu estou num cinema, num shopping, as minhas raízes, os meus valores, as minhas atitudes e as minhas ações são pautadas, se isso é importante, certo?
onde Deus, ou nos valores de Deus. Posso ouvir um amém? Isso. O verso 3 diz que Jerusalém é uma cidade edificada de forma compacta, de forma bem estabelecida, de maneira forte. Bom, se nós não estamos falando de Jerusalém lá no Oriente Médio, nós estamos falando da igreja. E quando falamos que a igreja, que na verdade somos nós, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, ainda que em determinado momento não estaria de forma nenhuma equivocada eu dizer: alegrei-me quando me transformei na casa do Senhor. Porque hoje a casa do Senhor somos nós. Amém? O texto no verso 3 diz que é uma cidade forte. Uma cidade que por anos a fio, ainda que o texto não viu tudo isso, o escritor, todas as destruições, todas as ocupações, todas as crises, todas as vezes que derrubaram seus muros, todas as vezes que queimaram o templo, todas as vezes que jogaram tudo por terra. Mas o que nós aprendemos no verso 3 é que ela é uma cidade que não se destrói. Ela é uma cidade que vê aqueles que a destruíram lá na frente serem exterminados, sejam eles assírios, babilônicos, sejam gregos, sejam romanos, certo? Sejam quem for. A estrutura mostra algo muito particular a respeito daquele que vai viver com Deus. Nós precisamos entender que somos alegres, por quê? Porque nossos fundamentos estão em Deus, e se nossos fundamentos estão em Deus, nós somos indestrutíveis. É importante entendermos isso. Nós, independente das crises, dos problemas, das adversidades que vamos enfrentar, nós vamos nos reerguer. Nós vamos ter resiliência. Sabe aquela capacidade que a almofada da sua casa tem depois que você se levantou de cima dela? Dá uma olhadinha na sua almofada se ela estiver legal. Senta em cima dela, aperta ela, isso, comprime ela e depois solta, que você vai ver ela fazendo assim, ó, e voltando à condição normal. Nós servimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós estamos debaixo de uma grande nuvem de testemunhas e de uma pressão extraordinária, pois todo dia traz consigo o seu mal. Mas o nosso general é Cristo, o nosso Senhor é Rei dos Reis. E por mais desafios que encontremos, nós vamos sobreviver. Amém? Porque somos firmes, fortes, compactos, certo? E eu gosto dessa palavra compacta em alguma das traduções, porque ela quer dizer pequeno, mas que contém o necessário. Aparentemente pequeno, alguém olha para você e acha você pequeno, pode achar você insignificante. O que ela não sabe é o poder que contém em você. Apesar de sermos pequenos, mora alguém que é muito grande dentro de nós. É assim que funciona. O verso 4, ele diz: onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. O verso 4 diz que Jerusalém era um local de agradecimento. Gente, um dos maiores desafios de nos relacionarmos, eu acho que em todas as esferas dos relacionamentos, seja ele intrapessoal, com você mesmo. Às vezes você é mal agradecido com você mesmo. Você é ingrato com você mesmo. Você é ingrato quando olha para você e não vê o potencial que tem em você. Você é ingrato com você mesmo quando você já venceu tantas adversidades no passado, está enfrentando uma hoje e acha que ela vai te destruir. Às vezes nós somos ingratos de forma interpessoal, como nos relacionamos com outras pessoas, do verso 2, mas também é pautada em emoção. Tudo que vamos fazer, normalmente segue duas vertentes. A vertente dos valores, são esses princípios, essas bases que vão fazer com que eu defenda a minha opinião sobre tal assunto. Isso são raízes, princípios e valores. Só que eu também tenho um posicionamento emocional. E esse posicionamento emocional pode me fazer falar a coisa certa de forma errada.
no tom errado, da maneira errada. Eu gosto dessa expressão de prosperidade no palácio, porque está falando de plenitude, de uma estrutura governamental, e segura isso, porque eu não estou falando só para aqui liderança, aqui não, e não estou falando de política não. Eu estou falando de você como esposa, ser sábia para tomar uma decisão no que diz respeito ao seu casamento, o comportamento de seus filhos, o comportamento do seu marido, primeiro pautada nas suas bases e raízes e depois pautada no seu equilíbrio emocional. O que o salmista está dizendo é: orem para quê? Orem para que as pessoas, para que aqueles que estão ao redor do muro tenham paz. E para que isso aconteça, o palácio tem que estar bem. Aí nos expõe a seriedade de orarmos pelas autoridades. A responsabilidade que temos. Se você acha que prefeito é ladrão, que governador é ladrão, que se você acha que ministro é ladrão, você pode achar o que você quiser e você tem todo o direito pelos exemplos e pelas respostas que nós recebemos. Só que o texto diz que para entre os muros, ou para que entre os muros tenha paz, lá em cima tem que ter prosperidade. Isso é importante. Entendemos a nossa responsabilidade de entregarmos a nossa nação, os nossos governantes. E eu sei que é difícil, que às vezes dá vontade de você dobrar o joelho e falar: Senhor, eu estou orando porque o Senhor está mandando, mas a minha oração é para acabar com tudo. Eu recebi uma mensagem ontem que fiquei muito triste, muito triste. O pessoal manda muita brincadeirinha para mim, certo? E esse texto não é meu, tá bom? Eu só li, só estou reproduzindo. Abre aspas. O garotinho fala para a mãe: mãe, hoje teve um ladrão aqui em casa. A mãe falou: menino, sério? Ele roubou alguma coisa? Falou assim: não, só veio pedir seu voto. Olha, eu fiquei tão triste. Mas só para você entender. E o que pode mudar isso são nossas mãos, é verdade? Mas na verdade elas só vão representar os nossos valores, nas nossas escolhas, e não apenas falando de política. Eu não estou falando de política, eu estou falando de decisões. Mas vamos aqui, verso de número 8. Por causa dos meus irmãos e amigos, eu direi: paz seja sobre ti. Preste atenção. Amigos e familiares, é o que o texto quer dizer. Eu quero a paz, eu acho isso, e agora quero trazer numa conotação da igreja. Eu vejo pessoas tão feridas em seus relacionamentos interpessoais, tão magoadas, muitas vezes porque nutriram expectativas não correspondidas de líderes religiosos, muitas vezes porque enfrentaram adversidades e problemas que acabaram com seu casamento, com toda a sua estrutura familiar. E todas as vezes que elas tentam recomeçar um relacionamento, elas têm dificuldade de continuar ou de prosseguir em seus relacionamentos interpessoais. Uma parte da igreja, ou vem para a igreja, em busca apenas do relacionamento divino. Eu tenho postado isso na minha rede social, e tenho mostrado o seguinte: a Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as, e amai o seu próximo como amai a Deus sobre todas as, e o seu próximo como, ou seja, eu amo a Deus em primeiro lugar, sim ou não? Mas amo depois quem? Apesar do texto falar o próximo primeiro, o próximo não é o primeiro depois de Deus. Porque preste atenção como é que o texto termina: ame o próximo como. Então, se você não se ama, você vai ter problema para amar o próximo, sim ou não? Esse texto está no Velho Testamento, ok? Vamos dar uma olhadinha nisso mais à frente, só para você entender o que é relacionamento. Já estou terminando. Para você entender, a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, é isso? Depois eu me amo, e depois eu amo o próximo. Vamos lá. Não posso isolar o texto? Lá no Novo Testamento diz: como eu vou amar a Deus que eu não vejo, se eu não sou capaz de amar o meu próximo que eu vejo? E agora o negócio parece que inverteu, porque a Bíblia está dizendo que eu não vou conseguir amar a Deus se eu não amar o próximo. Primeiro eu amo o, para depois eu aprender a amar a,
Deixa eu te explicar por que é isso. Porque essa construção de amor, ela vem na infância. E se você lembrar, se uma criança, ela morre, ela vai para o inferno? Pare e pense nisso. Numa idade onde não há consciência? Sim ou não? Sim ou não? Então preste atenção, o primeiro amor que essa criança descobre é o amor do próximo que ela recebe. Você já viu um cego sorrindo, um cego de nascença? Você sabe por que um cego não sorri? E quando tenta sorrir, seu sorriso é sempre quebrado? Porque o cego nunca viu ninguém sorrindo. Então, para encerrar aqui essa questão de amor, entenda, amo primeiro a Deus, depois a mim e depois o próximo. Aí o texto vem e diz, se eu não amo o próximo que vejo, eu tenho dificuldade de amar a Deus que não vejo. E você quer piorar um pouquinho? Para entender ou melhorar? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, Jesus fez algumas considerações e apenas para cumprir e não para destruir a lei. Foi isso que ele disse. Mas ele deu algumas colocações muito interessantes. No Velho Testamento diz não matarás, mas no Novo diz se você se irá contra seu irmão, você já o matou. No Velho Testamento diz não adulterarás, mas no Novo diz se você olhar e cobiçar, você já adulterou. Aí ele diz em João 13, um novo mandamento vos dou, que ameis aos seu próximo como Jesus nos amou. Olha que coisa extraordinária. Agora ele está dizendo, você pode até não ser capaz de amar você mesmo, mas você agora não é mais padrão de amor. O padrão sou eu. Então ame o próximo como eu te amei. E é assim que funciona. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós vemos? Que igreja é local de relacionamento. Infelizmente, um dos maiores danos da pandemia tem sido esse. O isolamento das pessoas. É muito importante entendermos que a igreja é um local de relacionamento, sim. Aqui estão pessoas que eu tenho prazer em lidar. Eu não venho para a igreja só para encontrar com Jesus. Não. Ou só para participar de um culto. Quantas vezes antes de sair de casa, eu ligo para algumas pessoas e digo, queridão, vai estar no culto hoje? Pô, queria falar com você, queria bater um papo, queria tomar um café, depois do culto vamos sair. Nós precisamos entender que esse é um ambiente de paz. E precisamos orar por isso. Porque hoje está assim de gente, que acaba o culto e diz assim, eu vou me embora, porque porta da igreja só dá fofoca. Não gosto de confusão. Então não dá para ser crente, filho, vai ser monge. Vai para as montanhas do Tibete, bota uma cuequinha e senta lá. Porque para lidar com gente é pauleira. Gente, é difícil. E para encerrar, certo? Ele diz, verso 9, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A mulher está na genealogia de Cristo. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Preste atenção, nós estamos falando de uma estrangeira que está sendo reconhecida na galeria dos heróis da fé. Amém? Amém? Então coloca Josué. Agora depois nós vamos voltar no livro de Tiago, onde eu quero pregar para vocês. Josué capítulo 2, verso 1. Vamos ver a história para quem não conhece. Enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou ambos aqueles homens e os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém a luz tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas de linho, e pusera em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão até os vaus, e fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após eles,
E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. E disse-lhes aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Bem sei, permanece no 9, bem sei que o Senhor vos deu, bem sei que o Senhor vos deu, bem sei que o Senhor vos deu. Preste atenção um pouco aqui, porque parece confuso. Josué repete a estratégia estabelecida por Moisés. Ao enviar 12 homens a espiar Canaã, anos antes, agora Josué repete a estratégia. Pega 2 homens e antes de atravessar o Jordão, ele coloca esses homens como batedores, como espias, como espiões. Qual é o propósito? Identificar alguma brecha, alguma ponte de vacilo, algum ambiente cujo qual Israel poderia ser bem sucedida no ataque, na incursão contra Jericó. Ele é um estrategista, ele é um militar, ele é um general, esse é Josué. O que ele está fazendo é perfeitamente correto. Porém, Deus já havia dito que havia de entregar Jericó. E me parece que para Josué isso ainda não é muito claro, para seus homens, para seus soldados. Mas tem alguém dentro de Jericó que me parece que já recebeu essa informação de forma altamente clara. Aquilo que deveria estar no coração dos crentes que estão carregando uma infraestrutura para lutar, está na verdade no coração de uma das vítimas que pode perecer durante a guerra. Aquilo que crentes, que pessoas que carregam a Bíblia, me permitam adaptar isso ao Velho Testamento, a pessoas que conhecem louvores, que são dizimistas, ofertantes, que têm seus nomes incluídos no rol de membros de algumas igrejas, e alguém que está lá fora, vivendo uma vida promíscua, é bem esquisito, há de convir comigo. Quando olhamos para isso, me parece que Jericó já está comprometida. A sentença de Jericó, ela já se estabeleceu, porque Deus já começou a falar com gente que está lá dentro. Deus já começou a se revelar para pessoas naquela cidade. Quando olhamos ou para aquilo que está diante dos nossos olhos, o que vemos? Uma estratégia montada, é verdade. Agora os espias são deslocados para observar aquela cidade. Eles chegam e provavelmente, tudo indica, que chegam no início da noite. Eles não conseguem fazer todo o reconhecimento apenas numa noite. Isso não é algo passageiro. Eles precisam ficar ali, eles estão para fazer uma leitura, uma espionagem. Então a proposta cuja qual eles foram enviados, não foram lá para encostar a mão e voltar. É a mesma história do Moisés. Vamos lá, ver se a terra é boa, ver se o povo é forte, é fraco, ver se eles são poucos, são muitos, ver se as muralhas são fortes ou não são. São essas informações que eles estão captando para levar para Josué, para que ele estabeleça. Porque até o presente momento não lhe foi revelado que as muralhas vão cair. Para Josué, ele ainda vai enfrentar uma batalha, ele ainda vai lutar, ok? Para conseguir entrar naquela cidade. Quando nós olhamos para essa estrutura, Josué envia esses 2 homens que chegam à noite e que me parece passam a primeira noite, porque o texto que nós lemos, antes que eles dormissem, ou melhor, dizendo que eles passaram a noite ali, e no dia seguinte me parece que a informação vazou. Chegou a notícia ao rei de Jericó que espiões estão no meio da cidade, e para passar por despercebidos, eles estão na casa de uma prostituta. É lógico, são homens, viajantes. Qual é o local que eles passariam por despercebidos? No ambiente, né, de diversão. Mas agora o rei manda
que homens, e tudo indica que novamente, agora na noite seguinte, eles chegam e dizem para ela: olha, nós recebemos as informações que forasteiros vieram à sua casa. E também temos a informação que eles estão aqui como os espias dos judeus. Então queremos que você entregue esses homens. E ela disse: eles estiveram aqui, é verdade, mas não estão mais comigo. Se vocês saírem aí, né, vocês provavelmente vão abordá-los, vão encontrá-los no caminho. Porém, ela já havia escondido os crentes. E me permita colocar assim, os dois espias. Aquela mulher teve a oportunidade de conviver com algumas pessoas que não faziam parte de seu métier, de seu convívio, mas que eram pessoas enviadas por Deus. Aquela mulher vai aproveitar uma das oportunidades mais gloriosas da vida de alguém, quando Deus coloca um dos seus para cruzar o caminho de outros, para dar a ele uma nova direção. Raabe agora tem a oportunidade de estar diante dos dois homens que vieram espiar. Eles estão amedrontados, a vida deles está nas mãos dela. Basta ela denunciar ao rei de Jericó que os espias estão aqui e eles serão mortos. Porém, ela põe sua própria vida em risco para salvar a dos espias, porque ela entende que há algo muito maior acontecendo em todo o contexto. Pastor, mas ela mentiu. É verdade. Mas eu pergunto para você que o que é uma mentira para uma prostituta? Arte. Não vou falar o resto. Alguém habituada a mentir, é verdade, a interpretar. Se você quer se agarrar a isso, fique preso a isso. Ah, pastor, não concordo porque ela mentiu para mim, é ter que ir para o inferno, que não sei o quê. Então, reclama na administração. Porque o que essa mulher vai viver agora é algo extraordinário. Ela chama os homens e ela diz: olha, nós sabemos que Deus já entregou para vocês esta cidade. Olha o que essa mulher está dizendo. Eu sei de coisas que o seu povo ainda não sabe. Eu acredito em coisas que vocês ainda não acreditam. A Bíblia diz que a fé faz as coisas acontecerem. Chama à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Quando essa mulher revela o que ela sabe, como quem contou para ela que Deus entregou, ela faz uma leitura que indica que ela está acompanhando, bem sabemos, o que aconteceu com os reis de Seom e Og no caminho, como Deus abriu o mar vermelho, como livrou você das mãos, ou vocês das mãos do faraó do Egito.